Boa tarde a todos. É de fato uma bênção estarmos hoje aqui na Casa Espírita, né? 31 de dezembro, a data que o calendário civil demonstra ou mostra o último dia de um ano. E a gente sempre tem esperança para o ano seguinte. A gente tem planos, a gente tem sonhos. Mas estar na Casa Espírita neste momento, nesta paz, nessa tranquilidade, é algo que nos deixa bastante gratificados, com certeza. Pois bem, no Evangelho de João Evangelista, no capítulo 14, no versículo 27, nós encontramos a seguinte frase, que foi, com certeza, dita por Jesus. E ele disse então: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas últimas palavras ele disse exatamente no momento em que se aproximava a crucificação dele. Quando ele falou, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque ele se afastaria temporariamente. Mas o que nós queremos comentar hoje, meus irmãos, é essas duas expressões. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E nós, então, ficamos refletindo sobre isso e aí enxergamos essas duas frases de maneira bastante distintas e vamos tentar colocar aqui para vocês. Dizendo que com essas palavras, deixo-vos a paz, é um legado, é uma herança, é uma doação. Jesus nos avisou, ele nos deu ciência, estamos agora cientes de que a paz está onde? Em nós. Deixo-vos a paz. E ali a deixou, e não podemos duvidar disso, nunca. Embora em muitos momentos nós não lembramos dessa capacidade que temos. E comigo ocorreu essa tarde mesmo. Deste atributo tão essencial que nós carregamos, mas que tão pouco fazemos uso. Ele nos ensinou como vivê-la. E para viver a paz, basta que nós sigamos aquilo que ele deixou, os ensinamentos que ele deixou, e agindo da maneira como ele agiria. Que é a pergunta que nos caberia fazer sempre nos momentos de indecisão. O que Jesus faria neste momento? No entanto, a gente pensa, o que eu vou fazer neste momento? A gente não pensa numa outra alternativa que não seja essa. Por certo, também nos alertou que essa paz que ele nos deixou, se estiver difícil de fazê-la brotar em nós, ela pode ser exercitada. Pode ser trabalhada, buscada, cultivada. E como se pode fazer isso? Em que momento se pode exercitar a paz? Quando fazemos aquele esforço, ou todo o esforço que conseguimos para trazer essa paz à tona no nosso íntimo. Naqueles muitos momentos em que todos nós estamos sempre prestes a nos perturbar ou perturbar aqueles que se aproximam de nós ou que convivem conosco. Ou seja, lembrando então que nós podemos semear a paz nas discussões, nas crises, nos momentos de discórdia. Todos nós sabemos disso. Mas quanto disso nós fazemos? Precisamos ter sempre consciência de que somos depositários desse sentimento que tem o poder de transformar. Poder de transformar.
situações aflitivas em complacência, tolerância, harmonia. Isso é, meus irmãos, sentir e viver Jesus. A paz está em nós, da mesma forma que aquela flor nasce no lodo. Por quê? Se nós removermos o lodo de nossas imperfeições, ela estará lá. E às vezes o lodo das nossas imperfeições ofusca, não a deixa brotar, não a deixa vir à tona, não a deixa vir à luz, não a deixa florescer. E esse sentimento que faz com que ela não deixamos ela florescer, qual é? O orgulho. É o orgulho que não deixa nós deixarmos a paz brotar em nós e ser o norte das nossas vidas. Quando nós conseguimos controlar os ímpetos, quando nós conseguimos controlar, eu estou falando mais para mim do que para qualquer outra pessoa, tá? Quando nós conseguimos controlar os ímpetos da exasperação, do duelo de palavras, das guerras de opiniões, estamos exercendo a paz. Somos pacificadores nesse momento. Exercemos a ciência da paz nesses instantes. Qual é a ciência da paz? A paciência. A paciência de esperar o outro falar, de não elevar a voz, de não querer vencer ninguém, nem saber mais do que ninguém. O que importa vencer uma discussão? O que vem depois de uma discussão que a gente supostamente acha que ganhou? Me saí bem nessa. O que a gente ganha com isso? Qual é o valor que se agrega ao nosso espírito de vencer uma discussão? Não seria muito mais sábio calar e saber que Deus sabe o que está no nosso coração, mesmo que o outro não queira ouvir? E que nessas palavras, nessas horas de exasperação, de conflito, elas podem ferir, magoar, melindrar aqueles que ainda não entendem a ciência da paz. E às vezes esse outro alguém nós somos nós mesmos, que não estamos sabendo exercer. E quando a gente consegue, numa situação aflitiva, de duelos de palavras, de guerras, de conflitos pessoais, e isso acontece muito facilmente no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa vizinhança, no condomínio, no trabalho, em qualquer lugar tem, na casa espírita também, né? Porque aqui estão os considerados mais doentes, né? As pessoas acham que os espíritas são perfeitos. Não, nós somos os mais comprometidos, os mais devedores. E quando a gente consegue transformar aquele o ambiente de turbulência, aquele instante, em calmaria, a gente é que vai sentir a paz. Uma discussão acirrada, cheia de ódio, só nos faz mal. A energia que emitimos nesses momentos são deletérias, são muito prejudiciais a nós, ao outro e a todo o ambiente, porque a turbulência, a discórdia, ela contamina, vocês já notaram? Começa uma discussãozinha ali, um bate-boca pequenininho aqui, daqui a pouco o outro vem dar um pitaco, daqui a pouco está todo mundo brigando. Tá? Qual é a vantagem nisso? De ganhar uma discussão, de vencer, de ser a voz mais alta. Né? Se vamos seguir vivendo e convivendo, daqui a pouco aquilo vai passar, ninguém vai lembrar. Daqui a pouco nós mesmos vamos dar por conta que aquilo que nós julgávamos que estávamos certos, nós não estávamos certos, e isso acontece várias vezes. Tanto é que depois a gente acaba se arrependendo disso. Por que eu abri a minha boca? Por que eu não fiquei quieto? Daí a gente tem que lembrar daquele exemplo do Chico Xavier. Naquele momento faz o quê? Pega um copo e enche a boca de água. E não engole.
fica com a boca na água até que a raiva passa. Aí depois engole, daí vai passar, tudo passa. Né? Muitos dirão que é comum, e a gente ouve e a gente faz. Ah, mas eu não fico quieto. Ah, não fico. Ah, mas eu não aguento desaforo. Que será que estão... E qual será esse desaforo que eu não aguentei? Será que eu entendi bem o que o outro disse? Será que eu compreendi e tomei por desaforo? Foi meu entendimento que levou a isso. Ou então a gente ouve e diz, ah, mas eu revido mesmo. Ah, porque eu não fico quieta. O que estão pensando que eu sou? Uma idiota? Exatamente. Exatamente uma idiota, um idiota. Porque quem está assistindo uma discussão destes termos só pode pensar isso. Olha ali dois idiotas batendo boca. Né? E ainda se costuma dizer, comigo não. De fato, comigo não dá para conviver desse jeito. Né? Comigo não há calmaria, não há respeito, não há harmonia. Será que é isso mesmo que nós queremos deixar como herança? Como um legado de vida? Será que é isso que nós queremos deixar? Sermos lembrados assim? Marta briguenta, discutindo. Marta que não levava desaforo para casa. Marta que não promovia paz nunca. Só o conflito. Pensemos nisso. Eu vou pensar muito nisso. E não podemos esquecer de um detalhe muito importante, que esse espírito combativo, esse sentimento desestruturado, essa impaciência que nós carregamos, essa falta de paciência, nós vamos levar para o mundo espiritual, porque ninguém vai ficar melhor porque morre. Ninguém muda porque morreu. O corpo morreu, o espírito permanece vivo, sendo o mesmo que era. Como nós sabemos que os espíritos se atraem por afinidade, tanto aqui como no mundo espiritual, para que local nós iremos, sendo assim? Será que vai ser um ambiente de calmaria, muito bom, bem tranquilo, um campo verde, margaridas brancas, passarinhos voando, né? Todo mundo falando baixinho, todo mundo respeitando? Não, nós vamos para o ambiente que nós estamos levando. Aí nós vamos para o nosso umbral. Cada um tem o seu umbral. O umbral é um estado de consciência do espírito, não é um local definido, não é um local circunscrito. E a gente lá se une com aqueles que pensam exatamente como nós. Então, Jesus nos deixou a paz. Deixou. E se Jesus, coordenador espiritual deste planeta, ajudou a formá-lo todinho, coordenou a formação todinha, nos disse que deixou a paz conosco, são palavras dele, nós não podemos duvidar. Aí vem o outro aspecto, quando ele diz, eu vos deixo-vos a paz. Depois ele diz, a minha paz vos dou. Nós refletimos sobre isso e pensamos assim, quando ele diz, é um presente que ele está nos dando. Por quê? Porque além de nos deixar a paz, nos ensinar a como vivê-la, ainda nos deu a paz dele. Aquela que nós não encontramos no mundo ou fora de nós, mas que vem dele. E como que é essa paz? Quando que ocorre essa paz de Jesus? Naquele momento justamente que a gente não consegue buscar a nossa. Que nós não conseguimos ter a nossa paz, sermos pacificadores. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando não são discussões, são as situações dolorosas que nós vivemos e passamos. E neste planeta não há quem não as tenha, porque se não tiver, está no lugar errado. Então, nesses momentos mais difíceis,
quando a gente já está num estado que o medo nos ameaça, e que mesmo com todo esforço que a gente faça, a gente não consegue acalmar aquela dor das nossas expiações, muitas vezes, das nossas provas, quando nós ficamos perturbados pela dor, pelo sentimento de qualquer espécie, sem condições de agir da maneira mais correta, porque nós estamos muito ansiosos, nós estamos muito inquietos, é a hora de usar a paz que Jesus nos deu. A paz vos dou. Qual é essa paz de Jesus? Ele nos prometeu uma paz transcendente ao entendimento humano. E como é que nós alcançamos isso? Através da prece, do recolhimento, da rogativa sentida e sincera, daquele momento que tudo a gente consegue dizer: Jesus, me ajuda, misericórdia, Senhor, porque já não estamos conseguindo controlar algo maior, que não depende de nós. E nós temos que buscar aonde? A paz de Jesus. Então eu entro em contato com Ele, falo com Ele, rogo e entrego para Deus. Não depende mais de mim. Essa é a paz que Ele nos deu. E Ele, como nós dissemos antes, Ele complementou dizendo: não vou lá dou como dá o mundo, porque é só Ele que pode dar a fé nele, a crença, né? Ele também disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que foi o momento que nós falamos antes, que foi prestes à crucificação. Se mesmo com todos os esforços nós não conseguirmos fazer brotar a nossa paz, nos diz Jesus que recorramos a Ele através da prece, da rogativa, com toda a humildade do nosso coração. E então sentiremos de imediato o bálsamo da resignação, da fé e da confiança em Deus. Já não posso fazer mais nada, não depende de mim, fico em paz. O que eu podia fazer, eu fiz, agora já não cabe mais a mim. Então sentiremos esse bálsamo de resignação que nós falamos antes. Jesus pronunciou essas palavras para dizer: nos momentos mais aflitivos eu estarei com a minha paz. Quando tu não conseguires fazer a tua brotar, tem a minha. Recorra a ela. E há um ditado que diz, maravilhoso, que eu acho assim, eu não sei de quem que é, se vocês souberem o autor, vocês me digam, que diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Deus, me dá coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. Mas me dá sabedoria para eu distinguir uma da outra. Olha que coisa mais linda isso. Isso devia ser um mantra que nós devíamos repetir todo dia para nós mesmos. Porque assim, ó, serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquilo que eu posso mudar. E sabedoria para saber distinguir uma da outra. Se nós chegássemos a isso, estávamos no equilíbrio perfeito. Porque a fé nossa ia nos dar a sustentação e aquilo que a gente não consegue, a fé em Jesus nos dá. Eu acho maravilhoso. E em Mateus 5, capítulo 5, versículo 9, nós encontramos também uma frase maravilhosa que todos nós já conhecemos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque além de sermos pacíficos, nós podemos ser pacificadores, levar a paz. No Espiritismo, a paz do Evangelho é um estado de serenidade interior e harmonia com as leis divinas. Conforme a gente sabe, a gente só sofre porque a gente se afasta das leis divinas. Se nós não nos afastássemos nunca das leis, nós não sofreríamos nunca. Diferente da paz mundana, que é a da ausência de conflitos externos. Essa é a paz mundana. Agora, a paz interior,
né? É um estado de serenidade dentro de nós e quando nós estamos em harmonia com as leis divinas. Jesus trouxe a paz real, meus irmãos, mas é a paz que exige a transformação íntima. Se eu não tenho, eu tenho que fazer, exercitá-la. É? A espada da autoanálise. Autoanálise. Quem eu sou, como é que eu sou? Como que eu reajo diante das coisas? Que criatura eu sou, que ideia eu passo? É? E então precisamos ter essa espada da autoanálise para cortar as nossas más inclinações e lutarmos contra aquele ferrenho inimigo que nós cultivamos muitas vezes, que é o egoísmo. E então, resultando numa paz duradoura, mesmo em meio às provas da vida, nós vamos preparando o nosso espírito para o progresso e a fraternidade universal. Lembrando que amanhã é o dia da paz universal, 1º de janeiro. Amanhã não, quinta-feira. Então vamos aproveitar, meus irmãos, o primeiro dia do ano dedicado à paz universal para exercitá-la. Mas não só no dia 1º, todos os dias de 2026. Vamos fazer as pazes conosco. O que era? Vamos fazer as pazes? Quando a gente era criança, que a gente brigava, ia um para casa do outro. Briguei com o fulaninho, brigou com o fulaninho. Aí a mãe vai lá e faz as pazes com ela, com o amiguinho. O que é fazer as pazes? Né? E a gente voltava, vamos fazer as pazes? Todos sem jeito, né? Vamos, então vamos. Aí voltava tudo numa boa. Hoje em dia, como nós somos grandinhos, bate um monte de sentimento contrário e a gente não tem coragem, nem quer ir lá fazer as pazes com ninguém. Espero que venha me ver, venha falar comigo. Eu não vou dar primeiro passo, mas agora nós vamos refletir sobre isso. Por toda parte, meus irmãos, a doutrina de Jesus ensina que para o homem encontrar a paz é necessário que proceda sempre, Marta, sempre com mansuetude, com tolerância, com afabilidade, perdoando 70 vezes 7 vezes. Você já fizeram a conta dos 70 vezes 7 vezes? Isso é para cada pessoa. Não é durante toda uma encarnação. É para cada vez que alguém nos agredir, nos magoar, nos ferir, nos ofender. 70 vezes 7 vezes. Isso é um número enorme. Né? Então, se trouxermos, se mantivermos, se conseguirmos deixar que esse Jesus vivo dentro do nosso coração, através das nossas palavras, através dos nossos atos, nós nunca estaremos sós e sempre estaremos em paz. E vamos nos prometer, eu convido a todos, para nos prometermos, como diz aquela canção, este ano quero paz no meu coração. Então eu desejo a todos muita paz. Agradecemos a nossa palestrante, Marta. Muito obrigada, irmã. Vamos fazer as nossas. A nossa prece de encerramento, para depois seguirmos com as atividades. Então, vamos levar nosso pensamento com a fé de gratidão por esse momento que nós vivenciamos. Eu peço que cada um faça seus próprios pedidos, pelo que mais está buscando. E assim, nos agradecendo por esse momento na casa de Água,
espiritualidade, agradecendo a Deus e a Jesus, pedindo serenidade, que nós possamos agora ser transportados desse ensinamento de hoje, dessas reflexões, sermos semeadores da paz. Porque sim, a paz do mundo começa em cada um de nós. Como ser amados de Jesus conosco mesmo. Porque essa é a nossa tarefa. Jesus nos apaziguar, para assim poder semear. E dentro das reflexões desse finalizar de ano, possamos sempre agradecer. Porque agora que nós chegamos aqui, finalizando mais um ano, que temos de grande para fazer é agradecer a Deus e a Jesus. Que assim seja. Nós agradecemos também a participação de todos que aqui estão hoje e com certeza estarão por mais dias conosco. As atividades desta noite ainda continuam, que é a palestra das 20 horas. Temos também atendimento de plantão, se alguém precisar de atendimento espiritual, mas na próxima semana voltamos com as atividades, mas que todos, a não ser os estudos regulares, as demais atividades iniciarão os sábados na quarta que vem. E assim agora, nós iremos prosseguir com os nossos ministradores para que tomem posição na sala e os demais que participem. Aguardando aqui, o irmão vai encaminhá-los para a nossa sala de paz. Desejando um ótimo final de ano, mas, sobretudo, um luminoso ano de 2026. Aquela proposta, como semear a paz, não é? Ela foi uma dica bem boa para nós hoje, para nós finalizarmos. Na nossa prece da noite, antes do nosso jantar, vamos lembrar do que a Marta nos falou. Sim, eu vim trazer umas coisas por deixar, só que está fechado. Eu posso deixar aqui nessa... eu vim caminhando desde lá do meu condomínio